ele curtiu a viagem e adora pilotar motocicleta. Um dia ele pensou, why not? Por que não unir as duas coisas? Por isso que hoje no Desconect Magazine a gente vai conversar um pouco com Paulo Paliano. Começar perguntando, por que viajar de motocicleta? Bom, Mica, primeiro parabenizar vocês por esse projeto do Desconect, que é maravilhoso, mas a pergunta é, por que não? Não é? Já que você tem um humor negro nessa história, que a minha mãe perguntava muito por que eu queria viajar de motocicleta, que era muito perigoso, e eu dizia para ela que perigoso era viajar de avião, porque quando cai um avião morre 300 pessoas, moto quando cai só morre um. É claro que é humor negro, mas a viagem de motocicleta, ela faz toda a diferença porque ela é uma viagem que você vê por onde você está passando. Quando você viaja de avião, você vai para um lugar, você sai da sua cidade, entra num avião, viaja, atravessa quilômetros, milhares de quilômetros no avião, chega em algum lugar e desce lá e vai ver aquele lugar. De motocicleta não, você vai vendo a estrada, você vai vendo as pessoas, você vai conhecendo. Certo, ok, entendi. Agora você poderia conhecer o Nordeste, viajar pelo Brasil, mas escolheu o Chile na primeira viagem. Uhum. E aí, o Chile, né? Já saiu do Brasil, já foi de cara uma experiência assim que exigiu de você um certo planejamento e muita coragem também. Por quê? Bom, por que o Chile? Porque o Chile é um país que tem uma estrutura para você pilotar e que é banhado pelo Oceano Pacífico. Então eu queria conhecer como eram as águas do Oceano Pacífico, porque onde eu tinha andado só no Atlântico, né? A nossa costa brasileira só é banhada pelo Atlântico. Então eu queria conhecer. E por que não Argentina? Porque a Argentina também é Oceano Atlântico. Uhum. Quase toda ela é Oceano Atlântico. Eu tomar um banho no Pacífico, eu tinha que ir talvez para o sul da Argentina, que talvez seja uma outra viagem. Mas o Chile, por ser digamos assim, pela BR-116, que era o caminho, seria o destino mais sensato para ir ao Chile, a Santiago. Eu fui até Santiago, Viña del Mar, e a viagem culminou, essa primeira viagem foi em 2006, ela culminou com um banho, né, mergulho lá nas águas do oceano, as águas geladas, diga-se de passagem, do Oceano Pacífico. E aí a segunda você já foi bem mais ousado, né? Porque Machu Picchu é uma cidade bem mais alta e você ia passar por tudo isso de motocicleta. Uhum. E o que te fez escolher Machu Picchu? Bom, a aventura da viagem para o Chile, as pessoas dizem, uma aventura e tal, essa coisa toda, mas eu não senti tanto isso, porque foi uma viagem extremamente segura, muito segura. Não é? Praticamente você roda em zona urbana o tempo inteiro, porque você sai daqui do Brasil, toda hora tem uma cidade atrás da outra na BR-116. Quando a gente chega na Argentina também, você pega a rodovia que sai ali na divisa do Paraná com o Paraguai, você pega a rodovia que vai pegar a Rota 7 também, sei lá, cada 500, 600 quilômetros você tem uma vila, uma cidade, então você não tem muita essa coisa das experiências que se espera de uma viagem de motocicleta. Então eu pensei a segunda, qual seria? Aqui na América Latina, eu não teria outros destinos que me interessariam. Só teriam dois. Ou a Terra do Fogo, que é Ushuaia, no sul da Argentina, ou Machu Picchu. Então eu pensei, bom, eu vou pensar primeiro em Machu Picchu. E essa viagem de Machu Picchu, ela tinha essa coisa de conhecer da cultura dos Incas, não é? Cidade histórica, enfim. É uma referência, ela é considerada pela Unesco um patrimônio natural da humanidade, tal, essa coisa toda, então eu queria conhecer lá. E também passar pelo deserto do Atacama. Nós estamos aqui no deserto do Atacama, o lugar mais árido, o lugar mais seco do mundo. A gente observa ao redor e praticamente nada floresce, uma ou outra plantinha que insiste em crescer, mas extremamente seco, não se tem aqui notícia de água. A gente observa o terreno muito pedregoso, ao redor toda a cordilheira dos Andes. Nessa parte lá em cima ainda se pode ver
um pouquinho de branco, é a neve que no degelo o degelo não conseguiu derreter. De sorte que estamos num lugar absolutamente inóspito. Ele é mais seco, inclusive, do que o Saara, não é? As precipitações de chuva lá são raríssimas e eu realmente constatei isso, que não nasce uma planta. Ali você tem uma aventura, porque ali você pode faltar combustível, não tem posto. Não tem posto de gasolina para você abastecer. Então, realmente, a segunda foi mais aventura. Interessantes, eu acho que mais prazerosas de uma viagem na verdade, acontece antes da viagem, que é o planejamento. Você está sonhando, você está ali. E eu acho que essas duas viagens que você realizou, né, de motocicleta, elas exigem um planejamento muito maior, né, do que o convencional. Como é que foi planejar? Você está coberta de razão. Realmente o planejamento, a viagem começa na ideia, depois você tem que colocar no papel, não é todo o processo, porque você envolve trajeto, você envolve o período, né, as estações, você não pode pegar a estação de chuva, você envolve um planejamento financeiro, enfim, você tem que lidar com diversas variáveis. Esse era o melhor, até o percurso, por causa dos ventos. Se você escolhe o percurso errado, a viagem se torna muito cansativa por causa dos ventos. Você vai pegar aquele vento todo no seu corpo, então você tem que ir a favor do vento e tentar voltar também a favor do vento. Não é? E o planejamento financeiro, por quê? Porque você tem um planejamento, logicamente, mas você tem algumas variáveis que você tem que pensar. Não é? Então você tem que estudar. Tipo de seguro que você vai fazer quando você chega lá nos países da América do Sul, você tem que ter um seguro especial que você tem que fazer. Você tem que pensar na possibilidade de acontecer um acidente, como é que você vai voltar para casa. Enfim, são variáveis que você tem que ter o planejamento do concreto, combustível é concreto, alimentação é concreta e dormida é concreta. Então isso daí não tem como você negociar. Geralmente a gente, quando vai viajar, a gente quer relaxar, descansar, as férias, né, merecidas e tal. Mas essas duas viagens suas, eu acho que não entram nessa categoria de férias, porque é impossível relaxar, porque desde a sua preocupação com a velocidade, estabilidade, os lugares, enfim, que tem que ficar super atento, né? Por quê? Por que essa vontade de... Bom, é uma viagem que realmente não é uma viagem para você descansar. É uma viagem que você chega, depois que você termina ela, você chega com um sentimento que foi realizado um sonho, um projeto, mas você chega exausto. Não é? E a viagem, assim, a cada dia que você chega em algum lugar, você gosta de correr também, fazer educação, fazer atividade física, é como se você tivesse corrido 10 km todo dia. Porque você passar 10 horas, 12 horas sentado na motocicleta, rodando, não é fácil. Agora, quando é que você descansa? É exatamente quando você está na estrada pilotando e você começa a ver, né, tem aquelas paisagens, aqueles slides de paisagem ao seu redor. Aquilo te dá um descanso na alma, para quem gosta, não é? No meu caso, e dessas pessoas que gostam de fazer esse tipo de coisa, te dá um descanso na alma sem pagar. Melhor do que você ficar deitado numa rede olhando para o mar. Não é? Mas acontece que você começa a conversar com você mesmo, embaixo do capacete, e você começa a pensar diversas coisas, como se o seu cérebro começasse a procurar pontos de referência da sua história. Então, oxigênio, curvas rápidas. E chegamos aqui, estamos perto de uma cidade chamada Puno, onde tem lá uma parte do lago Titicaca do lado do Peru. Acabamos de enfrentar ali e fugir de uma chuva de granizo. Um cansaço físico, mas esse sentimento de realização de que você subiu em cima da motocicleta, não é? Porque o carro leva você para qualquer lugar. A moto, você vai junto com ela. Porque o que a moto está sentindo ali de água, de vento, de areia, não é? O que a moto recebe, você recebe no seu corpo também. Então você vai junto com aquilo ali. Então é uma experiência assim extremamente forte para quem tem um perfil parecido com o meu perfil. Eu agradeço e quero pedir ao pessoal aí que está
tá ligado? Que divulguem esse vídeo, divulguem essa página, essa revista, que tem muita coisa boa, ok? Um abração bem grande para todo mundo, que Deus abençoe a todos. Tchau.